Boa noite aí a todos. A gente vai continuar aqui nessa leitura que é, como já se falou aí, que é o livro de Levíticos, com comentários do irmão Macintosh. O livro é Notas sobre o Pentateuco, se não me engano. E aqui o ponto que a gente vai partir é o oitavo dia. Se os irmãos quiserem comentar, né, como já sabem aí, só sinalizar aí que eu dou uma pausa aqui na leitura. Também os irmãos que quiserem fazer perguntas, também pode perguntar, colocar no chat aí os irmãos que eu posso não estar vendo o chat aqui porque eu estou com a tela toda aberta, mas aí algum irmão só me fala aí que eu paro aqui. Então vamos lá. O oitavo dia, abre aspas, e Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Levíticos 8, 36. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Levíticos 9, 23 e 24. Temos aqui uma cena do oitavo dia, uma cena da glória da ressurreição. Arão, havendo oferecido o sacrifício, levantou as suas mãos em atitude de bênção sacerdotal sobre o povo. E então Moisés e Arão retiraram-se para dentro do tabernáculo e desapareceram, enquanto que toda a assembleia esperava da parte de fora. Finalmente, Moisés e Arão, representando Cristo no seu caráter duplo e sacerdotal, duplo de sacerdote e rei, saem e abençoam o povo. A glória aparece em todo o seu esplendor. O fogo consome o sacrifício e toda a congregação prostra em adoração na presença do Senhor de toda a terra. Ora, tudo isso era literalmente feito na consagração de Arão e seus filhos. E além disso, tudo isto era o resultado de estrita adesão à palavra do Senhor. Porém, antes de deixar esta parte do assunto, quero recordar ao leitor que todos estes capítulos são apenas, abre aspas, uma sombra dos bens vindouros. Isto, na verdade, pode dizer-se a respeito de toda a economia mosaica. Eles fazem uma referência aí, que ele está falando em Hebreus 10:1. Arão e seus filhos, conjuntamente, representam Cristo e sua casa sacerdotal. E a sua casa sacerdotal. Arão só representa a Cristo nas suas funções vicárias e intercessórias. Moisés e Arão juntos representam Cristo como rei e sacerdote. O oitavo dia representa o dia da glória da ressurreição, em que a congregação de Israel verá o Messias assentado no seu trono como sacerdote real, e em que a glória do Senhor há de encher toda a terra como as águas cobrem o mar. Estas sublimes verdades, estas verdades sublimes são largamente desenroladas na palavra de Deus e brilham como pedras preciosas de esplendor celestial através das páginas inspiradas. Mas não seja o caso de terem para o leitor o aspecto de novidade suspeita. Envio as seguintes provas escriturais. Aí ele dá citações, os irmãos entenderem que quer ler alguma aí, só fala que eu leio. É,
que o irmão está dizendo é que esses pensamentos aí que ele cita aí então, são baseados nos versículos que ele deixa embaixo aí, né? Agora, o próximo ponto. O sangue da vítima. Consideremos agora o segundo ponto desta parte do livro, a saber, a eficácia do sangue. É um ponto amplamente desenrolado e que ocupa um lugar proeminente. Quer contemplemos a doutrina do sacrifício ou a doutrina do sacerdócio, vemos que o derramamento do sangue ocupa o mesmo lugar importante. Abre aspas. Então, fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e o degolou. E Moisés tomou o sangue, acho que é isso mesmo, o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar depois. Derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou, para fazer expiação por ele. Provavelmente Levíticos 14, 15. Abre aspas. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Versículos 18 e 19. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar, em redor. Versículos 22 a 24. O significado dos vários sacrifícios já foi explicado, até certo ponto, nos primeiros capítulos deste volume. Porém, das passagens que acabamos de citar, ressalta o lugar importante que o sangue ocupava na consagração dos sacerdotes. Era preciso um ouvido manchado de sangue para escutar as comunicações divinas. A mão espargida com sangue era necessária para executar os serviços do santuário, e era preciso que o pé estivesse manchado com sangue para trilhar os átrios da casa do Senhor. Tudo isto é perfeito em sua própria ordem. O derramamento de sangue era o fundamento de todo sacrifício pelo pecado, e estava ligado com todos os vasos do ministério e com todas as funções do sacerdócio. Então, em todo o conjunto do serviço levítico, notamos o valor, a eficácia, o poder e a ampla aplicação do sangue. Abre aspas. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Hebreus 9, 22. Cristo entrou por seu próprio sangue no mesmo céu. Aparece no trono da majestade nos céus em virtude de tudo que se cumpriu na cruz. A sua presença no trono atesta o valor e a aceitação do seu sangue expiatório. Está ali por nós. Bendita segurança. Vive sempre. Nunca muda. E nós estamos nele, e como ele é, ele apresenta-nos ao Pai em sua própria perfeição eterna. E o Pai acha prazer em nós, assim apresentados, do mesmo modo que se compraz naquele que nos apresenta. Esta identificação é tipicamente
representada em Arão e seus filhos, pondo as suas mãos sobre a cabeça dos sacrifícios. Estavam todos diante de Deus no valor do mesmo sacrifício, quer fosse o novilho da expiação, o carneiro do holocausto ou o carneiro da consagração. Eles punham conjuntamente as suas mãos sobre todos. E verdade que só Arão fora ungido antes de o sangue haver sido derramado. Estava vestido com as vestes do seu ofício e ungido com o azeite da santa unção, antes que os filhos fossem vestidos ou ungidos. A razão é óbvia. Arão simboliza Cristo em sua excelência incomparável e dignidade própria. E como sabemos, Cristo apareceu em todo o seu valor pessoal e foi ungido pelo Espírito Santo antes da realização da sua obra expiatória. Em todas as coisas, ele tem a preeminência. Colossenses 1. Contudo, existe a mais completa identificação depois entre Arão e seus filhos, como a mais completa identificação entre Cristo e o seu povo. Abre aspas, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Hebreus 2, 11. A distinção pessoal realça o valor da unidade mística. Se os irmãos quiserem trazer algum pensamento, pode ficar à vontade. Seguir aqui. O poder do Espírito. Esta verdade de distinção e unidade da cabeça e dos membros conduz-nos naturalmente ao nosso terceiro e último ponto, isto é, o poder do Espírito. Podemos notar tudo o que se verifica entre a unção de Arão e de seus filhos com ele. O sangue é derramado, a gordura é queimada perante o Senhor. Por outras palavras, o sacrifício é consumado, o seu cheiro suave sobe até Deus, e aquele que o ofereceu sobe no poder da ressurreição e toma o seu lugar nas alturas. Tudo isto se realiza entre a unção da cabeça e a unção dos membros. Lemos e comparemos as passagens. Primeiramente, quanto a Arão, só lemos. Abre aspas, e lhe vestiu a túnica, e cingiu com cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, cingiu com um cinto lavrado do éfode. O apresentou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele. O santificou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. Versículos 7 a 12. Aqui, só Arão é apresentado. O azeite da unção é derramado sobre a sua cabeça. Isso também em ligação imediata com a unção de todos os vasos do tabernáculo. Toda a assembleia era autorizada a presenciar
como o sumo sacerdote punha as suas vestes oficiais, a mitra, e depois recebia a unção. E não somente isso, mas como, à medida que se lhe punha cada peça do vestuário, que se realizava cada ato, que se celebrava cada cerimônia, podia ver-se como tudo estava baseado sobre a autoridade da palavra. Não havia em tudo nada vago, nada arbitrário, nada imaginativo. Tudo era divinamente estável. As necessidades da consagração eram inteiramente providas e, é, e providas de tal maneira que podia dizer-se: assim o Senhor ordenou que se fizesse. Na unção só de Arão, antes do derramamento de sangue, temos uma figura de Cristo, que antes de se oferecer a si mesmo sobre a cruz, estava inteiramente só. Não podia haver união entre ele e o seu povo, salvo sobre o fundamento da morte e ressurreição. Esta verdade tão importante já foi mencionada e tratada até certo ponto, em conexão com o assunto do sacrifício. Porém, aumenta o seu poder e interesse vê-la tão intimamente ligada com a questão do sacerdócio. Sem derramamento de sangue, não há remissão. O sacrifício não estava completo. Assim também, sem derramamento de sangue, Arão e seus filhos não podiam ser ungidos juntos. Que o leitor tome nota deste fato. Certifique-se dele, porque é digno da sua mais profunda atenção. Guardemo-nos sempre de passar ligeiramente qualquer circunstância na economia levítica. Cada coisa tem a sua voz específica e próprio significado, e aquele que delineou e desenvolveu essa ordem pode explicar ao coração e entendimento o que essa ordem significa. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes e seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Levíticos 8:30. Porque não foram os filhos de Arão ungidos com ele na ocasião citada no versículo 12? Simplesmente porque o sangue não havia sido derramado. Quando o sangue e o azeite puderam ser ligados, então Arão e seus filhos puderam ser ungidos e santificados juntos, mas não antes. Abre aspas. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17:19. O leitor que pudesse passar ou de leve, ao de leve, uma circunstância tão notável, ou dizer que ela nada significa, tem ainda que aprender a avaliar devidamente as figuras do Velho Testamento, as sombras dos bens futuros. E por outro lado, aquele que admite que significa alguma coisa, mas que não obstante recusa inquirir e compreender o que é esse alguma coisa, está causando sério prejuízo à sua própria alma e manifestando pouco interesse pelos preciosos oráculos de Deus. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da consagração, e ali comei com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão.
Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da consagração não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Versículos 31 a 35. Estes versículos oferecem um belo símbolo de Cristo e o seu povo alimentando-se junto dos resultados da expiação efetuada. Arão e seus filhos, havendo sido ungidos em conjunto, em virtude do derramamento de sangue, são apresentados aqui à nossa vista, fechados no recinto do tabernáculo por 7 dias. Uma figura notável da atual posição de Cristo e seus membros durante essa dispensação, encerrados com Deus e aguardando a manifestação da glória. Bem-aventurada posição, bem-aventurada parte, bem-aventurada esperança. Estar-se associado com Cristo, encerrado com Deus, esperando o dia da glória e esperando a glória, nutrir-se das riquezas da graça divina no poder da santidade, são bênçãos mais preciosas, são bênçãos da mais preciosa natureza, privilégios da mais elevada ordem. Oh, se fôssemos capazes de os compreender bem, se tivéssemos corações para os gozar e possuíssemos um sentimento profundo da sua magnitude, que os nossos corações estejam separados de tudo que pertence a este presente século mau, de forma a podermos alimentar-nos do conteúdo do cesto das consagrações, que é nosso próprio alimento como sacerdotes no santuário de Deus. Se os irmãos quiserem comentar, ou os irmãos estão em comunhão aí, ou fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. O próximo aqui é a glória do reino milenar. O próximo ponto que o irmão vai tratar aqui. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, e um carneiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto, não sem mancha, para o holocausto também um boi e um carneiro, para sacrifício pacífico, por sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Levíticos 9, de 1 a 4. Havendo terminado os 7 dias, durante os quais Arão e seus filhos estavam retidos no recinto do tabernáculo, toda a congregação é introduzida e a glória de Jeová manifesta-se. Isto completa toda a cena. As sombras dos bens vindouros passam aqui diante de nós por sua ordem divina. O 8º dia é uma figura dessa manhã milenial que está prestes a raiar sobre a terra, quando a consagração de Israel
quando a congregação de Israel verá sair o verdadeiro sacerdote do santuário, onde está agora oculto para os olhos dos homens, acompanhando, acompanhado de um grupo de sacerdotes, companheiros de sua reclusão e participantes felizes da sua glória manifestada. Olha nós aí. Numa palavra, como sombra ou figura, nada podia ser mais completo. Em primeiro lugar, Arão e seus filhos, lavados com água, uma figura de Cristo e o seu povo, considerados num decreto eterno de Deus, santificados juntamente em propósito. Levíticos 8:6. Depois temos o modo e a ordem em que este propósito deveria proceder. Arão, em solidão, é vestido e ungido, uma figura de Cristo santificado e enviado ao mundo e ungido pelo Espírito Santo. Versículos 7 a 12. Compara-se Lucas 3:22 com João 10:36, 12:24. Em seguida, temos a apresentação e aceitação do sacrifício, em virtude do qual Arão e seus filhos eram ungidos e santificados em conjunto. Versículos 14 a 29. Uma figura da cruz em sua aplicação àqueles que agora constituem a casa sacerdotal de Cristo, que estão ungidos com Ele, escondidos com Ele e esperando por Ele, ao oitavo dia, quando Ele se manifestar com eles em todo o resplendor daquela glória que lhe pertence, no propósito eterno de Deus. Finalmente temos Israel conduzido ao pleno gozo dos resultados da expiação efetuada. São reunidos perante o Senhor, abre aspas, depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Veja-se Levíticos 9, 1 a 22. Agora pode perguntar-se, que resta ainda fazer? Simplesmente que a pedra do topo seja posta com aclamações de vitórias e hinos de louvor. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Versículos 23 e 24. Este era o grito da vitória, de vitória, a atitude de adoração. Tudo era completo. O sacrifício, o sacerdote com suas vestes e mitra, a família sacerdotal associada com seu chefe, a bênção sacerdotal, o aparecimento do rei sacerdote. Em suma, nada faltava, e, portanto, a glória divina apareceu, e toda a congregação se prostrou em adoração. E em tudo, uma cena magnífica, uma sombra maravilhosa e bela dos bens que hão de vir. E recorde-se tudo que aqui é simbolizado será dentro de pouco tempo plenamente realizado. O nosso grande sumo sacerdote penetrou nos céus no pleno valor e poder da expiação realizada. Está ali oculto agora, e com ele todos os membros da sua família sacerdotal. Mas quando tiverem passado 7 dias,
e os raios do oitavo dia brilharam sobre a terra em todo o remanescente de Israel. Deixa eu voltar aqui, pô. E quando tiverem passado os 7 dias e os raios do oitavo dia brilharam sobre a terra, então todo o remanescente de Israel, um povo arrependido e expectante, aclamará com um grito de vitória a presença visível do sacerdote real. E em íntima associação com ele, será vista uma multidão de adoradores ocupando a mais elevada posição. Estas são as boas coisas que hão de vir, coisas porque certamente vale a pena esperar, coisas dignas de Deus, coisas em que há de ser eternamente significado, não, eternamente glorificado, perdão, irmãos, e o seu povo eternamente abençoado. Agora aqui ele vai entrar no capítulo 10 e o assunto aqui é: o homem corrompe as instituições divinas. Se os irmãos tiverem algum pensamento sobre o que a gente leu ou quiser trazer aí, fica à vontade. Vou seguir aqui. O homem corrompe as instituições divinas. As páginas da história humana têm estado sempre deploravelmente manchadas. São do princípio ao fim uma história de fracasso. No meio das delícias do Éden, o homem prestou atenção às mentiras do tentador. Gênesis 3. Preservado do julgamento pela mão do amor de eleição e introduzido na terra restaurada, tornou-se culpado do pecado de intemperança. Gênesis 9. Depois de conduzido pelo braço estendido de Jeová ao país de Canaã, deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Astarote. Juízes 2:13. Colocado sob o pináculo do poder e glória terrestre, com riquezas incontáveis a seus pés e todos os recursos da natureza à sua disposição, deu seu coração a mulheres estranhas, incircuncisas. 1 Reis 11. Apenas foram promulgadas as bênçãos do Evangelho, logo se tornou necessária a profecia do Espírito Santo quanto aos lobos cruéis, apostasia e toda sorte de fracasso. Atos 20:29. E aí tem 1 Timóteo também, 2 Pedro e Judas. E como corolário de tudo, temos o testemunho profético da apostasia humana em pleno esplendor da glória do milênio. Apocalipse 20, 7 e 10. Não sei se vocês têm familiaridade com esses versículos. Que é quando Satanás arrebanha ali, ó, aqueles que vão tentar lutar contra o Senhor, eu acho. É assim que o homem perverte tudo. Elevai-o a uma posição de mais alta dignidade e ele se aviltará. Dotado dos mais amplos privilégios, ele abusará deles. No meio de uma profusão de riquezas, ele mostrar-se-á ingrato.
Colocado no meio das instituições mais imponentes, ele corrompê-las-á. Tal é o homem, tal é a natureza nas suas mais belas formas e sob as circunstâncias mais favoráveis. Nadab e Abiú. Estamos, pois, preparados, de certo modo, para ouvir as palavras com que abre o nosso capítulo. Abre aspas. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Que contraste com a cena da última parte do nosso estudo. Ali tudo foi feito como o Senhor ordenou, e o resultado foi a manifestação da glória. Aqui é feita qualquer coisa que o Senhor não ordena, e o resultado é juízo. Apenas cessou o eco do grito de vitória, e já os elementos de um culto corrompido estavam preparados. Apenas a posição divina lhes havia sido atribuída e já era deliberadamente abandonada por negligência do mandamento divino. Apenas esses sacerdotes acabavam de ser instalados quando falham gravemente no cumprimento de suas funções sacerdotais. E em que constituiu a sua falta? E em que consistiu a sua falta? Eram falsos sacerdotes? Eram apenas pretendentes a este ofício. Acho que é isso. Eram apenas pretendentes a este ofício de modo nenhum. Eram filhos legítimos de Arão, verdadeiros membros da família sacerdotal, sacerdotes devidamente ordenados. Os vasos do seu ministério e as suas vestes sacerdotais também estavam em, em ordem. Também estavam em ordem. Em que constituiu, pois, o seu pecado? Mancharam as cortinas do tabernáculo com sangue humano ou profanaram o recinto sagrado com algum crime que ofendesse a moral? Não existe provas de que tivessem feito tais coisas. Este foi o seu pecado. Abre aspas. Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Aqui estava o seu pecado. Afastaram-se na sua adoração da palavra de Jeová, que os havia claramente instruído acerca do modo do seu culto. Já aqui aludimos à plenitude divina e suficiência da palavra do Senhor quanto a todos os pormenores do serviço sacerdotal. Não havia sido deixada nenhuma lacuna para o homem introduzir aquilo que lhe parecesse conveniente ou desejável. Isto, abre aspas, isto é o que o Senhor ordenou. Era suficiente. Esta ordem tornava tudo muito simples e claro. Nada se exigia do homem senão um espírito de implícita obediência à ordem divina. Mas falhou nisto. O homem tem mostrado sempre má disposição em seguir o caminho de estrita adesão à palavra de Deus. Os atalhos parecem terem sempre apresentado encantos irresistíveis para o pobre coração humano. Abre aspas, as águas roubadas são doces, e o pão comido a ocultas é suave. Provérbios 9, 17. É a linguagem do inimigo, porém o coração humilde e obediente sabe muito bem que o caminho da submissão à palavra de Deus é o único caminho que conduz a águas
que são realmente doces, ou o pão que pode verdadeiramente ser chamado suave. Nadab e Abiú podiam pensar que uma espécie de fogo era tão boa como a outra, porém não era da sua competência decidir nesse sentido. Deveriam ter atuado segundo a palavra do Senhor, mas em lugar disso, agiram segundo sua própria vontade e colheram os seus terríveis frutos. Abre aspas. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. É Provérbios 9:18. O juízo de Deus sobre a sua casa. Abre aspas. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Como isto é profundamente solene. Jeová habitava no meio do seu povo, para governar, julgar e atuar segundo os direitos da sua natureza. Nos versículos finais do capítulo 9 lemos: O fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O Senhor mostrava assim que aceitava um sacrifício verdadeiro. Porém, no capítulo 10, vemos o seu juízo sobre os sacerdotes desviados. É uma dupla ação do mesmo fogo. O holocausto subia como um cheiro suave, ao passo que o fogo estranho foi rejeitado como uma abominação. O Senhor não aceitou, né? O Senhor foi glorificado no primeiro, mas teria sido uma desonra aceitar o segundo. A graça divina aceitava e deleitava-se naquilo que era uma figura do precioso sacrifício de Cristo. A santidade divina rejeitava que era fruto da vontade corrompida do homem, vontade que nunca é mais horrenda e abominável como quando se imiscui nas coisas de Deus. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. A dignidade e glória de toda a economia dependiam da estrita manutenção dos justos direitos de Jeová. Se estes direitos fossem menosprezados, estaria tudo perdido. Se fosse permitido ao homem profanar o santuário da presença divina por meio do fogo estranho, era o fim de tudo. Não se podia permitir que subisse do incensário do sacerdote alguma coisa que não fosse fogo puro, ateado do altar de Deus e alimentado com o incenso puro moído. Bela ilustração da verdadeira e santa adoração, da qual o Pai é o objetivo, Cristo o assunto e o Espírito Santo o poder. Não se pode permitir que o homem introduza as suas ideias ou invenções no culto de Deus. Todos os seus esforços só podem ter como resultado a apresentação de fogo estranho, incenso impuro, ou seja, um culto falso. As suas melhores tentativas não passam de uma abominação aos olhos de Deus. Não me refiro aqui aos esforços honestos de espíritos sinceros que buscam paz com Deus, esforços sinceros de consciências retas, ainda que não iluminadas, para chegarem ao conhecimento do perdão dos pecados, pelas obras da lei ou pelas ordenações de um sistema religioso. Sem dúvida, tais pessoas acabarão em virtude da infinita bondade de Deus por entrar na luz clara do gozo e conhecimento da salvação. Esses esforços
provam claramente que se busca diligentemente a paz, embora ao mesmo tempo provem claramente que a paz ainda não foi alcançada. Nunca ninguém seguiu sinceramente a luz tênue que houvesse incidido sobre a sua consciência sem haver recebido a seu tempo mais. Ao que tem, abre aspas, ao que tem, ser-lhe-á dado. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:19. Tudo isso é tão claro como é animador, mas não deixa inteiramente de parte a questão da vontade humana e as invenções ímpias em relação com o serviço e culto de Deus. Tais invenções provocarão inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, o juízo solene de um Deus santo e justo que não pode permitir que se escarneça dos seus direitos. Abre aspas, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Os homens serão tratados segundo a sua profissão. Se buscam com sinceridade, certamente encontrarão. Porém, quando se aproximam como adoradores, já não são considerados como aqueles que buscam, mas sim como aqueles que professam ter achado o que procuravam. E então, se o seu incensário sacerdotal fumega com fogo impuro, se oferecem a Deus os elementos de um culto corrompido, se professam trilhar os seus átrios sem haverem sido lavados, nem santificados, nem humilhados, se põem sobre o seu altar as invenções da sua própria vontade corrompida, qual será o resultado? O julgamento. Sim, cedo ou tarde, o juízo virá. Pode demorar, mas certamente virá. Não poderia ser de outro modo. E não só, e não só o julgamento há de vir, por fim, como se verifica em cada caso. A rejeição por parte do céu de todo o culto que não tem o Pai por seu objetivo, Cristo por seu assunto e o Espírito Santo como poder. A santidade de Deus está tão pronta a rejeitar todo fogo estranho, como a sua graça está pronta a aceitar os mais fracos suspiros de um coração sincero. Deus tem de derramar os seus justos juízos sobre todo o culto falso. Não obstante, abre aspas, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega. Mateus 12:20. Este pensamento é muito solene quando recordamos os milhares de incensários deitando fumo com fogo estranho nos vastos domínios da cristandade. Que o Senhor, em sua rica graça, aumente o número dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. João 4. É infinitamente melhor pensar na verdadeira adoração, ascendendo de corações honestos até ao trono de Deus, do que contemplar, ainda que por um momento, o culto corrompido sobre o qual o juízo divino será dentro em pouco derramado. Todo aquele que conhece por graça o perdão dos seus pecados, pelo sangue expiador de Jesus, pode adorar o Pai em espírito e em verdade, pois conhece o justo fundamento, o próprio objetivo, o verdadeiro assunto e o poder real do culto. Essas coisas só podem ser conhecidas de um modo divino. Não pertencem à natureza ou à terra. São espirituais e celestiais. Uma grande parte do que entre os homens passa por ser culto a Deus é afinal apenas fogo estranho. Não há fogo puro nem incenso puro e, portanto, o céu não o aceita.
E embora não se veja cair o julgamento divino sobre aqueles que oferecem tal culto, como caiu sobre Nadab e Abiú, e somente porque, abre aspas, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, não é porque o culto seja aceitável a Deus, mas porque Deus é misericordioso. Contudo, aproxima-se rapidamente o tempo em que o fogo estranho será apagado para sempre, quando o trono de Deus não será mais insultado pelas nuvens do incenso impuro ascendendo de adoradores impuros, quando tudo que é adulterado será abolido e todo o universo será como um vasto e magnificente templo, no qual o verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, será adorado pelos séculos dos séculos. É isto o que os remidos esperam. E bendito seja Deus, dentro de pouco tempo, os seus ardentes desejos serão plenamente satisfeitos, e satisfeitos para sempre. Sim, satisfeitos de tal maneira que cada um deles confessará comovedoramente como a rainha de Sabá, abre aspas, eis que me não disseram metade. 1 Reis 10, 7. Que o Senhor apresse esse tempo feliz. Voltemos agora ao nosso solene capítulo e, demorando-nos um pouco mais com ele, procuremos reunir e levar conosco algumas das suas salutares instruções, porque são verdadeiramente benéficas numa época como esta, em que há tanto fogo estranho. Isso o irmão está falando de 1900 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, eu acho. Imagine hoje. Irmãos, são 9h23. A gente vai partir agora para outro assunto aí que os irmãos acham de. Acho, né? Não sei como é que tá. Pelo tamanho, Elton, a gente poderia estar encerrando hoje, porque teve mais leitura. A gente poderia estar iniciando na próxima segunda. Tudo bem aí para os irmãos? Isaac, Renan? Igual você colocou no chat, já pediu o link desse livro. É, é porque ele é baixado, Elton, aí não tem como colocar o link no Ah, chat. tá. Entendi. Beleza. Aí Dal pode estar tirando